Nem toda a herança brilha. Algumas sangram. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias do canal Locra. E hoje, convido você a descobrir os segredos que o tempo tentou enterrar. Prepare-se para mergulhar em herança de sombras. Porque a verdade não liberta. Ela marca. Ela condena. E às vezes, mata. Capítulo de hoje, Correntes. As primeiras trombetas soaram como um lamento metálico arrastado, um grito contido das entranhas de Babylon. O som avançou pelos corredores como uma onda invisível, sacudindo tapeçarias encantadas, estremecendo as luminárias flutuantes e fazendo as janelas vibrar num sussurro de vidro. Era o aviso. Não havia mais volta. Os corredores, que até instantes atrás estavam apenas inquietos, agora respiravam urgência. Alunos corriam em direções opostas, alguns com livros ainda apertados contra o peito, outros com armas em punho, o medo estampado nos rostos jovens e pálidos. Professores largavam anotações, feitiços pela metade, para formar linhas de contenção nos corredores principais. Babylon estava viva, e naquele instante, ela convocava todos os seus filhos. Na torre central, Guilt manteve-se imóvel por um segundo a mais do que deveria. Os olhos, ainda fixos no horizonte, captavam a movimentação da horda ao longe como quem observa uma febre se espalhando sob a pele da terra. O comunicador mágico em sua mão crepitava com estática, os feitiços de comunicação lutando para atravessar a barreira mágica que começava a se erguer ao redor da escola. Ela apertou os olhos, respirou fundo, e então finalmente a voz de Sullivan rasgou o silêncio. Qual o tamanho da onda? Perguntou ele, a voz abafada por ecos de feitiços e gritos de guerra. Do outro lado, o norte também ardia. Guilt engoliu seco, o gosto de metal na boca. 10.000. Talvez mais, disse, sabendo que qualquer número, naquela altura, era quase irrelevante. Houve uma pausa. Longa. Tensa. Como se até a magia respirasse fundo. Guilt. A voz de Sullivan parecia vir de muito longe, cansada, coberta de poeira e sangue. Proteja os alunos. Salve quem puder. Isolde está indo para aí. Eu não conseguirei voltar tão cedo. Ela fechou os olhos por um instante, lutando contra a vontade de gritar. Os sons do vale subiam como um trovão abafado, o retombar de cascos, de garras e da fome coletiva de uma horda que não conhecia piedade. Parece que nossa conversa termina aqui, diretor, murmurou, mais para si do que para ele. Desligou o comunicador com um gesto seco e virou-se para o salão, onde parte do corpo docente e alguns alunos dos últimos anos já aguardavam, os rostos marcados pela dúvida e pelo medo. A incerteza pendia no ar como uma lâmina prestes a cair. Guilt respirou fundo. Não havia mais espaço para hesitação. Todos vocês, olhos em mim. Sua voz cortou o salão como um feitiço de impacto. Olhem ao redor. Olhem uns para os outros. Sintam o medo. Agora deixem ele queimar. Deixem esse medo se transformar em movimento. Ela apontou para os professores que hesitavam nas bordas. Vocês. Levem os alunos mais jovens para as salas de proteção. Trancem tudo. Ativem os selos de contenção. Quem ficar para trás, vai morrer. Os magos de batalha já estavam se armando, recitando feitiços de reforço e encantamentos de proteção. Velhas armaduras mágicas, guardadas para um dia como esse, flutuavam até seus donos, encaixando-se como se reconhecessem os corpos que deveriam proteger. Guilt caminhou até eles, a postura ereta, cada passo ecoando com a precisão de quem sabia que aquele momento seria lembrado, para o bem ou para o mal. Vocês, disse ela, encarando os olhos cansados e calejados dos professores de combate, comigo. Nas muralhas. E por fim, seus olhos recaíram sobre os veteranos. Jovens, mas nem tanto. Alunos dos últimos anos, alguns ainda com as roupas desalinhadas, outros com seus condutores tremendo nas mãos. Artemis estava entre eles, com seu uniforme branco e dourado impecável, os ombros tensos e o olhar oscilando entre coragem e pânico. Vocês são Babylon, ela disse, a voz mais baixa agora, como se quisesse que cada palavra fosse uma tatuagem de som cravada em suas almas. Não esperem por ordens detalhadas. Vocês sabem o que fazer. Mantenham a linha. Não deixem que eles passem. Não importa o que aconteça. Ela se virou para os portões distantes. Eu enfrentarei o comandante deles. As palavras mal haviam deixado seus lábios quando o primeiro estrondo rasgou o céu. Não era trovão. O chão vibrou como se respirasse de dor. As runas de proteção da muralha se acenderam em vermelho incandescente, queimando como se Babylon estivesse sangrando luz. O ar ficou pesado.
As velas se apagaram. Os vitrais escureceram. As primeiras silhuetas começaram a emergir da neblina do vale. Monstros de carne distorcida, com múltiplos olhos, presas curvas e escamas escuras como óleo. Criaturas que pareciam ter sido arrancadas de pesadelos coletivos. As garras deles rasgavam a terra como se quebrassem as próprias leis da realidade. Mas mesmo entre aquela massa grotesca, havia um que se destacava. Uma figura colossal. Um orc, de proporções desumanas. Sua espada, uma monstruosidade feita da espinha de um leviatã, fundida em ferro e osso, arrastava-se atrás dele, desenhando sulcos de fogo no solo. Gilto viu. E congelou. Ele está aqui, sussurrou, com o amargor da memória na boca. O comandante da horda. O rugido dele veio logo em seguida. Não foi apenas um som. Foi uma sentença. Algo ancestral, inumano, uma onda de puro terror que varreu o vale, despedaçando a coragem de muitos antes mesmo de o combate começar. Gilto fechou os olhos por um segundo. Apenas um. Depois ergueu a cabeça. Para as posições. Gritou, girando nos calcanhares e correndo em direção às muralhas. Atrás dela, Babylon respondeu. As paredes vibraram. As estátuas abriram os olhos de pedra. As portas de proteção deslizaram com violência. E cada centímetro daquela escola antiga respirou como uma fera pronta para lutar. E então, a guerra começou. A batalha começou como um trovão que não terminava. As muralhas de Babylon estremeciam a cada novo impacto, vibrando como se a própria pedra quisesse gritar. O som era ensurdecedor, um coro grotesco de aço contra carne, de feitiços rasgando o ar e de monstros urrando com uma fome que parecia mais antiga que o próprio tempo. Flechas mágicas cortavam os céus em arcos azulados, como meteoros invertidos, explodindo em carne pútrida e liberando fumaça negra e o cheiro ácido de enxofre queimado. Mas para cada criatura que tombava, outras 5 subiam a muralha, escalando cadáveres como se a própria morte fosse apenas mais um degrau. Os professores voltados a magias ofensivas mantinham suas posições no alto das muralhas, as vestes rasgadas, os rostos riscados de sangue e fuligem. Cada um empunhava seu condutor com a obstinação de quem já não se lembra mais como era lutar por outra coisa além da sobrevivência. Havia quem brandia correntes encantadas, cuja ponta faiscava com eletricidade viva. Outros, cajados de ossos, facas de prata, medalhões que flutuavam à frente dos donos como cometas imóveis. Um ou outro segurava velhos grimórios que tremulavam como se respirassem. As mãos tremiam, mas os feitiços saíam. Muralhas de vento cortante, círculos de contenção, lanças de gelo que rompiam monstros como estacas divinas. Havia fogo também, chamas negras que dançavam como serpentes famintas, iluminando o horror por um instante antes de engolir tudo. E, mesmo assim, era pouco. No chão da fortaleza, o vermelho do sangue humano misturava-se ao sangue negro, visco e grotesco das criaturas. Uma mistura densa, escorregadia, transformando o solo de Babylon num campo de morte. Para muitos, o verdadeiro pavor não vinha apenas das feras do lado de fora, mas da certeza dolorosa de que, cedo ou tarde, a linha de defesa cederia. E então, veio o primeiro impacto de verdade. A barreira de Niashur, o maior escudo mágico da escola, arqueou-se como vidro prestes a estilhaçar. As runas ao longo da muralha queimavam em um vermelho febril, pulsando como olhos esgotados de tanto vigiar. Cada golpe arrancava fragmentos de mana, dilacerando os limites do que os fundadores de Babylon haviam projetado para resistir. Acima da escola, o céu cintilava com a energia crua, mas lentamente se desfazendo como tinta seca descascando. As barreiras protetoras estavam se desfazendo como véus queimados, camada por camada, até que tudo o que restou foi a verdade nua e cruel. Babylon estava exposta. Vulnerável. E a Horda sabia disso. Nos portões externos, o pesadelo ganhava forma. Milhares de criaturas, gremlins de ossos ocos que rangiam como madeira podre, bestas de sombra com olhos cor de âmbar e dentes como lâminas, ogros carniceiros cobertos de placas de osso, espectros de guerra que flutuavam como resquícios de batalhas esquecidas, amontoavam-se contra a muralha como uma onda fervente de morte. Alguns explodiam ao tocar a barreira, reduzidos a cinzas pelo escudo mágico que ainda tentava resistir pulsando suas últimas forças. Mas outros passavam. Escorriam pelas rachaduras como óleo quente. Encontravam frestas. Rachaduras. Fendas abertas pelo próprio cansaço da escola. Eles estão dentro. Gritou Artemis, coberta de sangue até a cintura, segurando uma lança de gelo com a mão, os dedos latejando. Os olhos estavam arregalados, o rosto pálido,
mas o queixo ainda permanecia erguido. Ela estava em frente a um dos portões que dava acesso ao castelo. O pátio da academia transformará-se em um campo de guerra. Alunos do último ano lutavam lado a lado com professores. Os magos de pesquisa, que até poucas horas atrás discutiam teorias de manipulação de essência mágica, agora empunhavam seus condutores como se fossem facas de sobrevivência. Havia de tudo: braceletes de runas, punhais, rosários encantados, anéis, amuletos. Suas mãos tremiam, mas os feitiços eram lançados, mesmo que com imprecisão. Barreiras apressadas, explosões elementares descontroladas, maldições de dispersão cuspidas com desespero. O ar estava saturado com cheiro de enxofre, sangue e carne queimada. A fumaça pairava tão densa que era difícil enxergar a poucos metros. Cada passo era uma luta contra o chão escorregadio, contra o medo, contra o próprio corpo que ameaçava ceder. Guilt movia-se como uma sombra viva, moldada pelo vento e treinada pelo caos. Seu corpo parecia ignorar o peso da gravidade enquanto dançava entre os escombros da linha de frente. As correntes que empunhava, não simples armas, mas extensões de sua vontade, estalavam com um som cortante, como aço sendo partido por trovões. Elas se moviam com uma precisão quase cruel, desenhando no ar curvas feitas de pura energia, como serpentes forjadas da própria luz. Cada corrente era única. Forjada a partir dos chifres fossilizados de um antigo Behemoth, seus elos estavam imbuídos com um poder antigo e proibido, o poder de Deicide, um atributo tão letal que parecia sussurrar em cada movimento a promessa de aniquilação divina. Quando girava seus condutores, o ar ao redor vibrava, e o campo de batalha se transformava numa teia letal de aço e luz. Monstros caíam em grupos, como folhas secas sendo varridas por um furacão. 3, 4, 5 por vez. Cada investida era matemática. Precisa. Imparável. Mas Guilt sentia. O peso. A fadiga. O preço. Cada golpe custava mais do que energia. Custava carne, pulmões, tendões e a firmeza de seu olhar. O suor já não escorria, evaporava, junto com o ar quente de sua respiração cortada. Seus joelhos ameaçavam dobrar, os ombros queimavam. Mesmo assim, ela não parava. Ela não podia parar. Então sentiu. O momento exato em que a linha dos flancos cedeu. Como uma rachadura num copo de cristal, imperceptível no início, mas fatal quando se estende. Protejam os flancos. Não deixem que alcancem o castelo. Rugiu ela, a voz ferida pela própria urgência, mas firme como um aço que se recusa a quebrar. Era tarde demais. Uma explosão de luz vermelha irrompeu como um corte no tecido do mundo. Um clarão. Um grito engolido pelo tempo. E depois, apenas silêncio. Aquele silêncio que não é ausência de som, mas presença do que foi perdido. Dentro dos corredores, o horror tomava forma. Um espectro deslizou por uma parede como um sussurro assassino. Sua lança, feita de energia espectral, atravessou o peito de um estudante, um golpe limpo, silencioso. O garoto caiu sem emitir um som, os olhos abertos, refletindo apenas a memória da última esperança. Ela se apagou ali, com a mesma suavidade de uma vela extinta por dedos cruéis. Mais adiante, junto à escadaria central, um grupo de calouros estava cercado. Eram pequenos, frágeis, mal sabiam conjurar feitiços básicos. Tremiam como servos sob o olhar do predador. À frente deles, uma jovem professora havia se posicionado como o último bastião. Seus braços, levantados em desafio, sustentavam escudos mágicos que se estilhaçavam a cada impacto. Seu condutor, um colar de contas rachadas, antigo como a escola que jurara proteger, pulsava de forma instável, quase desesperada. As mãos dela estavam quebradas. Os dedos tortos, a pele rasgada, sangue escorrendo livre. Ainda assim, ela continuava. Escudo após escudo, conjuração após conjuração. Como se, sozinha, pudesse atrasar o inevitável. O chão já não distinguia mais o vermelho do sangue da escuridão do medo. E no olhar das crianças, o reflexo dela era o que restava de coragem em todo o castelo. E mesmo assim, a horda vinha. Incansável. Imensa. Como se o próprio vale, depois de décadas de adormecimento, tivesse despertado não com um grito, mas com fome. E agora, essa fome vestia forma, dentes, magia negra. E marchava para devorar Babylon por completo. Guilt apertou os punhos. O sangue pingava entre seus dedos, quente e inútil. As correntes em suas mãos tilintavam como sinos de guerra. Ajoelhou-se por um instante, não em rendição, mas para sentir o chão e a decisão.
Ela se ergueria. Novamente. Mais uma vez. Quantas vezes fosse necessário. Porque se Babylon fosse cair, cairia com ela lutando até o último elo. E então ela o viu. Entre as fileiras sangrentas dos monstros restantes, ergueu-se uma sombra mais densa, mais viva. Um ser que parecia não pertencer ao mesmo plano dos outros. O orc superior surgia como uma muralha viva, os olhos brilhando em âmbar demoníaco sob um capacete de osso rachado. Possuía cabelos brancos, longos e selvagens, com volume que se espalhava pelos ombros. 2 grandes chifres ramificados saíam de sua testa, como galhadas de um cervo demoníaco. Cada passo que dava fazia o chão tremer. As colunas de mármore desabavam como se a própria arquitetura de Babylon reconhecesse a inutilidade de resistir àquilo. Guild firmou os pés no chão partido. O sangue escorria pelas têmporas, misturado ao suor e à fuligem. As correntes tilintavam ao seu redor, agora imóveis, como se estivessem esperando. O monstro avançava. Alto demais, largo demais, forte demais. Um ser forjado no inferno do norte de Onad, onde até o gelo sangra. Era como encarar uma tempestade com as mãos nuas. A armadura do orc estava viva, veias de magma pulsavam por entre as placas de metal negro. Um calor insuportável embaçava o ar ao redor dele, distorcendo a realidade como se o próprio espaço estivesse sendo empurrado para trás. As tatuagens brancas cruzavam o peito em padrões que lembravam runas de guerra. Elas pareciam brilhar, como se cada uma contasse uma história de morte. 3 magos avançaram à frente, conjurando um selo de contenção. Um feitiço de grau 6. Avançado. Mortal. Inútil. O orc girou sua espada, uma lâmina quase do tamanho de um portão, e cortou o ar como se fosse seda. Os magos não gritaram. Não houve tempo. Seus corpos foram reduzidos a poeira, e o chão, à sua volta, partiu-se em crateras fumegantes. A barreira de Niashur está falhando. Gritou uma sentinela da torre oeste, a voz rasgando o céu como um pedido de socorro ao nada. Não conseguimos mantê-la por mais de 15 minutos. Guild não respondeu. Não olhou para os céus, nem para os colegas que caíam ao seu redor. Seus olhos estavam fixos naquele ser. Não como quem observa a morte, mas como quem decide encará-la de volta. Ela moveu a corrente. O som foi baixo. Um sussurro. Mas no instante seguinte, o mundo explodiu em movimento. As correntes ganharam vida, se desenrolando como cobras famintas. 3 delas cortaram o ar em direção ao orc, em trajetórias alternadas e imprevisíveis. Uma mirou as pernas, outra o pescoço, e a terceira, o punho armado. O orc não se esquivou. Ele recebeu o ataque de frente. O som foi ensurdecedor. Corrente contra carne. Metal contra magma. O impacto sacudiu o campo de batalha. A corrente envolta em mana ricocheteou no braço do orc, partindo-se parcialmente ao meio. Algo que nunca havia acontecido antes. Guild regalou os olhos. O monstro a encarava. E então, pela primeira vez, ele falou. Fraca. Sua voz era grave como um terremoto, carregada de uma raiva que parecia milenar. Ele avançou. A primeira investida foi como uma avalanche. Guild girou o corpo e lançou 2 correntes cruzadas que se cravaram no teto, puxando-a para cima segundos antes de ser esmagada. Ela girou no ar, impulsionada como uma flecha, e tentou um ataque aéreo, mas o orc levantou a espada e bloqueou o golpe. A lâmina brilhou e, com um impulso descomunal, lançou Guild contra uma parede do castelo. Pedra quebrou. Costelas também. Ela caiu. Rolou. Cuspiu sangue. E levantou. O orc caminhava em sua direção agora com calma. Sabia que havia vencido muitas vezes antes. Sabia que a maioria quebraria ali. Mas Guild não. Ela puxou o último condutor, uma corrente curta, enrolada no próprio braço. Aquela era diferente. Negra. Selada por runas internas. Nunca usada. Nunca liberada. O chão ao redor dela tremeu. Você vai se lembrar do meu nome, monstro. Disse ela, e ativou o elo selado. A corrente explodiu em luz púrpura. Energia de Deicide em estado bruto. O céu pareceu rasgar. Até as sombras recuaram. Guild moveu-se com velocidade impossível, como um raio de fúria. A corrente selada estalava como trovão. Ela golpeava com tanta força que a própria gravidade parecia falhar ao seu redor. O orc tentava acompanhar, bloqueando com esforço. Mas ela era agora mais do que uma maga. Era uma sentença. A luta seguiu como uma sinfonia dissonante. Cada golpe uma nota de dor. Cada bloqueio uma respiração negada. Até que o último elo brilhou com força total, e Guild arremessou a corrente direto no peito do orc.
Impacto. Silêncio. E então, a armadura dele trincou. O orc caiu de joelhos, o peito marcado por uma queimadura em forma de espiral. Ele ainda respirava, ainda ardia, mas a vitória havia sido arrancada dele. Pela força, pela raiva, pela promessa de que Babylon não cairia naquele dia. Guild caiu de joelhos também. O mundo girava. A corrente selada estava desfeita. Mas ela sorria, mesmo que seu corpo doesse em cada parte. O chão tremia. Mas não era mais apenas o orc, era o próprio mundo ao redor deles que parecia ruir com a brutalidade daquele embate. O céu escurecera como se Babylon estivesse sendo arrancada do tempo. A poeira mágica formava redemoinhos em volta de Guild e da criatura, como se o destino esperasse, em silêncio, para ver quem restaria de pé. O orc ainda estava ajoelhado. A queimadura em espiral sobre o peito fumegava, revelando carne viva sob a armadura trincada. Ele arfava, mas os olhos não perdiam o foco. Ainda havia guerra neles. Fome. Ódio. Guild cambaleou ao se erguer. As correntes em seus braços estavam praticamente destruídas, rasgadas, partidas, seus elos queimados por dentro. Apenas uma ainda respondia, a mais curta, enrolada em espirais no antebraço esquerdo. O braço que mal sentia. O braço que não responderia por muito mais tempo. Ela sabia. Se queria vencê-lo, teria que ir além. Então ela escolheu. Com um grito que não era de dor, mas de decisão, Guild cravou a ponta da corrente em seu próprio ombro, atravessando carne, tendão e osso. O metal explodiu em luz roxa ao entrar em contato com o sangue vivo. Um feitiço de sacrifício. De vínculo absoluto. O braço esquerdo dela queimou. As veias começaram a se contorcer. Os dedos necrosaram em segundos. A dor era impossível de descrever. Mas a corrente brilhou como nunca. Viva, faminta, liberta. Se é isso que quer, então leve tudo. Sussurrou Guild ao metal. Ela avançou como uma lança viva. A corrente voou como uma extensão de sua alma, rasgando o ar com violência. Cravou-se no flanco do orc, abriu caminho pelas costelas, rasgou carne e músculo. O orc gritou, mas ainda estava em pé. Ainda estava inteiro. Guild tentou arrancar a corrente de volta, mas algo falhou. O braço, agora inútil, pendeu inerte ao seu lado. Ela havia dado tudo. E não bastara. O orc a encarou. E então, ele sorriu. Foi rápido demais. O punho monstruoso a agarrou pelo torso como se fosse uma boneca de pano. Guild não teve tempo de reagir. O ar foi arrancado de seus pulmões, as costelas quebraram com um estalo horrível. A corrente caiu de sua mão antes mesmo de ela entender o que estava acontecendo. Forte, mas não o suficiente, disse ele, com uma voz embargada por desprezo. E então, ele a esmagou. Um estalo seco. Um espasmo. O som de ossos sendo triturados entre carne e aço. Guild gritou, mas o som foi abafado pela própria garganta esmagada. O mundo piscou. Ela tentou invocar um último selo, qualquer coisa. Mas os dedos já não se moviam. O sangue escorria em rios. Pela boca. Pelos olhos. Pelo que havia sobrado. O orc a segurou por mais um instante. Observando. Como se quisesse gravar em memória a face de alguém que ousou desafiá-lo. Depois, jogou seu corpo no chão como se fosse apenas lixo. Guild não se mexeu mais. Ela, que havia detido exércitos. Que havia enfrentado o impossível com correntes e vontade. Que havia sangrado por Babylon. Estava morta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os monstros pararam. A morte de Guild não foi apenas uma perda. Foi um colapso. Um corte no tecido moral da linha de frente. O brilho do campo de batalha esmaeceu. As correntes, agora sem dona, tilintavam levemente no chão. Como se lamentassem. O orc ergueu os olhos para as torres. E rugiu. Um rugido que atravessou pedra, magia, carne e fé. Era a anunciação. Babylon estava à beira do abismo. A chuva começou como um sussurro, mas logo caiu como um lamento dos céus. Grossas gotas encharcaram os corpos estendidos pelo campo, apagando o fogo, esfriando o sangue, lavando o nome de Guild do chão, como se o mundo já quisesse esquecer. As correntes dela estavam ali, imóveis, e nem mesmo o som metálico resistia à água que tudo engolia. Foi então que se ouviu o som. Asas. Primeiro um bater suave, indistinto. Depois, um rugido no ar. O céu escureceu mais uma vez, não por nuvens, mas por milhares de morcegos descendo do alto da cúpula celeste como uma maré viva de sombras e dentes. Eles mergulharam sobre os monstros que ainda resistiam, dilacerando-os em segundos,
como se o próprio vale tivesse convocado predadores antigos demais para serem lembrados. E então, entre eles, no centro de tudo, ela surgiu. Isolde. A escuridão a teceu aos poucos, como se o mundo precisasse se preparar para suportar sua presença. Do meio das trevas, os olhos âmbar se abriram primeiro, brilhando com uma luz morta e antiga. Depois, os cabelos vermelhos dançaram contra o vento e a chuva, intocados, rebeldes. Ela caminhava com a precisão de um Requiem, cada passo firme entre ossos, ferro e fogo extinto. Vestia uma armadura dourada, antiga e imponente, manchada por séculos de silêncio. As bordas negras lembravam arabescos funerários, e cada ornamento falava de uma era perdida, de um trono afundado no sangue dos próprios súditos. A túnica escura e rasgada se arrastava atrás dela, como um manto de fantasmas. Sobre os ombros, a capa vermelha esvoaçava com a imponência de uma bandeira em tempos de guerra. Era uma figura de beleza cruel. Um epitáfio ambulante. Na mão direita, ela carregava a lâmina. Longa, fina, curvada como uma pétala. Letal como uma maldição sussurrada no escuro. Isolde parou diante do corpo de Guild. Os olhos âmbar se fixaram naquela forma caída. Nenhuma lágrima. Nenhum grito. Apenas dor contida como veneno sob a língua. Você vai pagar por isso, disse, e sua voz era mais afiada do que qualquer lâmina conjurada. Era a própria sentença. O orc se virou. Por um instante, hesitou. Ele sentia. Algo nela era errado. O tipo de força que não se media com os olhos ou se ouvia com os ouvidos. Uma ausência. Uma fome silenciosa. E então, a batalha começou. O orc atacou primeiro, a espada mergulhando no chão onde Isolde estivera. Mas ela já não estava ali. Ela se movera como fumaça, desviando com uma graça antinatural. A lâmina dela riscou o ar em resposta. Um corte tão leve que mal foi visível, mas profundo o bastante para abrir um rasgo na ombreira do orc. Ele recuou. Rosnou. Atacou de novo. Dessa vez, Isolde bloqueou. Não com força bruta, mas com domínio absoluto. Sua espada parou a lâmina dele como se o peso não existisse. Os olhos dela não piscavam. O corpo mal se movia. Era como se cada golpe fosse previsto antes mesmo de nascer. E então veio a dança. Isolde girava ao redor dele como pétalas arrastadas pelo vento de uma tempestade. Cada movimento deixava um traço vermelho no ar. Um corte na carne, uma perfuração precisa, um sangramento sutil. Mas mesmo assim, o orc resistia. Era mais forte. Era brutal. Ele berrava e esmagava o chão em sua fúria, tentando acertá-la com socos, cotoveladas, pontapés que rachavam o solo em crateras. Ela desviava com centímetros de sobra, como se flutuasse. Mas ele a pegou. Um golpe certeiro no abdômen, e Isolde foi arremessada contra uma torre caída. Pedra quebrou. Sangue escorreu por seus lábios. Ela se ergueu lentamente. Uma das mãos tremia. As pernas vacilavam. O orc sorriu. Achou que aquilo fosse equilíbrio. Mas então ela sorriu de volta. E o mundo parou. A chuva subitamente cessou de cair sobre ela. A capa vermelha ondulava como se presa a outro tempo. E então, em silêncio absoluto, Isolde dividiu a espada em duas, revelando uma segunda lâmina escondida dentro da primeira, como um segredo guardado por eras. As sombras ao redor reagiram. Os morcegos voltaram, e começaram a se fundir com ela. Entravam pela pele, pelos olhos, pela armadura. A própria escuridão se tornava parte de sua carne. As tatuagens invisíveis surgiram em sua pele, runas ancestrais, maldições de sangue e bênçãos proibidas. Ela não era uma guerreira. Era uma calamidade. E então ela atacou. Não havia mais dança. Apenas destruição. Cortou a perna do orc. Rasgou sua armadura. Cortou o peito novamente. E dessa vez, o osso exposto fumegou. A espada atravessou o punho dele, o ombro, a garganta. Ele tentou reagir, mas cada golpe era previsto, antecipado, punido com crueldade. Ele rugiu, mas a voz falhou. Isolde se moveu por trás dele. Encostou as lâminas cruzadas no centro de suas costas. E sussurrou algo em uma língua esquecida. O corpo do orc explodiu para frente, empurrado por um corte de energia negra que varreu a fileira de monstros atrás dele. 20 deles caíram com o impacto. O orc superior caiu de joelhos, quase morto, mas ainda vivo. Eu sou Isolde, última herdeira da Rosa Sangrenta. Ela disse, a voz carregada com séculos de dor e vingança. E você não é digno de me matar. Ela o deixou ajoelhado, sem forças, sem honra,
Sem nome. A chuva voltou a cair. Obrigada por estar aqui. Sua escuta dá vida a essa história. Se Herança de Sombras tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Locra. O mundo oculto nem sempre avisa quando vai se revelar, mas o sininho, sim. Eu sou Bianca Ferreira e te espero no próximo capítulo. Até lá e cuide-se. Um abraço. Porque algumas sombras não querem assustar, querem ser vistas. E a nossa jornada está só começando.